Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Sambistas do Enem. Hoje nós vamos finalizar o período republicano brasileiro. Num último suspiro ou na tentativa de democracia, hoje nós vamos tentar responder a uma pergunta: democracia ainda que tardia? Então venha nos acompanhar nessa passagem do período da ditadura militar até a atualidade no Brasil. Venha conosco. No tempo muita coisa foi mudada e a magia da vassoura deu em nada. Nossa família iludida ainda marchou com Deus em busca de uma falsa liberdade. Como o samba da Nenê bem aponta, a magia da vassourinha não deu em muita coisa. A vassourinha aqui a gente está fazendo alusão ao período de Jânio Quadros, um período, no caso, o presidente que assume o Brasil em 1960, tendo como vice o João Goulart. É importante dizer que os dois, eles eram, por mais que fossem vice, no caso o João Goulart fosse vice do Jânio Quadros, eles não partilhavam de mesmas ideias. O Brasil naquela época, você escolhia o presidente numa eleição e numa outra eleição em paralelo você escolhia o vice-presidente. Pois bem, isso aqui não importa. O Jânio Quadros, ele é um outro presidente populista no Brasil. Ele assumiu com o objetivo de restringir, ou no caso, tentar controlar os gastos públicos. Ele tenta aumentar os créditos existentes exatamente para tentar alavancar a economia e também congelar os salários dos brasileiros. Isso era uma tentativa de conter a inflação. O Jânio Quadros ele vai sofrer forte pressão dentro da sociedade politicamente, principalmente da UDN e da ala militar, o que vai fazer com que em 1961 ele renuncie ao cargo de presidente, ficando ali um pouquinho só no poder. Após, no caso, ele sair, vai assumir exatamente o João Goulart. O João Goulart ele vai já entrar com uma aura em torno dele. Ele era visto como um esquerdista, um comunista e que, portanto, iria dar um golpe na democracia brasileira. Aliás, esse foi um dos motivos, inclusive, do Jânio Quadros sair. O Jânio Quadros, que prometia acabar com a corrupção, ele foi acusado exatamente por ser um corrupto. O fato é que o João Goulart ele assume dentro de um parlamentarismo, que foi uma tentativa de golpe para que ele não assumisse por completo o poder do Brasil, o que reduziu, entre aspas, os seus poderes. O João Goulart ele entra exatamente para tentar conter a inflação brasileira e com isso ele vai também possibilitar a tentativa aí de uma reconstrução brasileira. Só que não era essa a verdade, a economia estava em queda, a inflação só aumentava e tinha um baixo crescimento econômico. Então assim, em 1963, ele consegue assumir novamente o cargo como presidente, a partir do presidencialismo. E aí sim a gente está falando do referendo popular que vai gerar o plano trienal. O João Goulart ele tinha uma grande preocupação com uma reforma de bases, ou seja, na visão dele o Brasil não era igual. Existia um crescimento, mas esse crescimento ficava na mão de poucos, enquanto a população real estava ali sofrendo, passando fome e assim por diante. Então assim ele vai possibilitar nesse plano trienal a tentativa de empréstimos e negociações de dívidas, e o principal, que era a grande bandeira dele, que era exatamente a reforma agrária, que era uma espécie de temor das elites existentes. Isso vai gerar um quadro de bipolaridade no Brasil, porque de um lado você vai ter essa classe um pouco mais trabalhadora, principalmente liderada por uma esquerda mais progressista, na figura do João Goulart, e do outro lado você vai ter a elite, essa elite econômica, a igreja e partes da sociedade civil e a imprensa, que vão atacar diariamente João Goulart, até que, em 31 de março de 1964, uma junta militar dá um golpe no Brasil. É sempre bom e importante frisar que o golpe é um golpe civil-militar. Ele não é só com participação do Exército, Aeronáutica e Marinha, mas também com participação da imprensa, da Igreja Católica e parte da sociedade civil. O grande marco que vai gerar o 31 de março é exatamente a marcha com Deus da família, que é citado também no samba, né? A sociedade vai marchando numa ilusão. Então esse samba da Nenê é fantástico, o que nos leva agora aí sim para o período militar de 1964 até 1985. O Jota Sobrando Santos quer mandar. O couro vai comer, hein?
Bem, como o samba da Tucuruvi bem aponta, dois aspectos são essenciais para entender o que a gente reconhece como ditadura militar. A ditadura militar ela se insere dentro de um contexto latino-americano de diversas tentativas e, na maioria delas, bem executadas de golpes feitos pelas alas militares. Isso vai acontecer na Argentina, no Chile e no Brasil. No Brasil, como eu disse bem há pouco, ele tem contorno exatamente de uma participação civil, militar, mas também, segundo alguns dados, também alguns acordos existentes, os Estados Unidos teve uma participação muito grande porque a gente está falando do contexto de Guerra Fria. Dentro do contexto, né, da ditadura militar, outro aspecto importante é exatamente o que se prometeu. A ditadura ela tinha um compromisso de ser apenas um período curto da história do Brasil para, entre aspas, organizar a possibilidade do iminente golpe comunista que estava sendo arquitetado pelo João Goulart, mas o fato é que os militares vão ficar de 1964 até 1985. O primeiro deles é exatamente Castelo Branco, ele vai editar os primeiros atos institucionais. O primeiro deles é o AI-5, o AI-1, só que o AI-1 não vai ser exatamente ele que vai fazer, quem vai fazer é a junta militar. O AI-1, né, o AI-1, ele caça mandatos e suspende a imunidade parlamentar e a vitalicidade dos magistrados. Então, ou seja, ele tinha um compromisso de fazer uma aparelhagem do que estava acontecendo ali no Brasil, principalmente na ala política, porque isso fazia com que os militares tivessem, entre aspas, um poder maior. Ainda dentro do período do Castelo Branco, a gente vai ter o bipartidarismo. O que é o bipartidarismo? É quando o presidente vai extinguir os partidos, vai colocar apenas dois lados. Um deles é o Arena, que é da situação, ou seja, ligado ao governo militar, e o outro é exatamente o MDB, que ele tinha uma característica, entre aspas, mais libertária. Só que dentro do MDB tinha oposição, seja de esquerda e de direita, à ditadura militar. Então não era, entre aspas, assim, um partido que tinha um compromisso, assim, podemos dizer, totalmente democrático. Dentro do governo Castelo Branco, a gente ainda vai ter o AI-2, que ele vai sim estabelecer a eleição indireta para presidente, e a gente ainda vai ter o AI-3, que ele vai ser responsável também para as eleições indiretas de governadores e também de prefeitos dentro do Brasil. O Castelo Branco sai, vai assumir exatamente o seu sucessor, que é exatamente o Arthur da Costa e Silva, e é no período do Arthur da Costa e Silva que a gente vai ter dois momentos super importantes dentro da ditadura militar. O primeiro deles é exatamente a passeata dos 100 mil, que é quando aí sim a ala estudantil do Brasil vai às ruas reivindicar direitos. Isso vai acontecer exatamente com a morte de Edson Pereira, um estudante dentro de um bar. Isso vai fazer com que a oposição, ou vamos dizer assim, essa ala contra a ditadura, se reestabeleça. Também dentro do período do Arthur da Costa e Silva, a gente vai ter o AI-5. E o AI-5 ele vai ser responsável exatamente, talvez pela medida mais complicada dentro da ditadura militar. O AI-5 ele dá ao presidente plenos poderes para caçar mandatos, suspender direitos políticos, demitir e aposentar juízes e funcionários, e acabou com a garantia de habeas corpus e ampliou e endureceu a repressão policial e militar. Antes disso, no AI-4, que também foi feito dentro do período do Castelo Branco, a gente vai ter a nova Constituição voltada para os interesses dessa ala militar. Então, ou seja, a gente está falando aqui de 1968, então não foi nada provisório, foi até, vamos dizer assim, longo. Depois de Arthur da Costa e Silva, a gente vai ter o governo do Médici, que é o pior de todos no sentido de violação dos direitos humanos. Quando o AI-5 fecha o Brasil, ele, entre aspas, criminaliza todo mundo que era contra o regime militar. Então assim vão ter verdadeiras guerras ou pequenas guerrilhas dentro do Brasil por parte dos militares e pela guerrilha de oposição. No governo do Médici, a gente vai ser reconhecido o Brasil como um período de anos de chumbo, que o Samba da Mangueira, inclusive, cantou recentemente. Dentro dos anos de chumbo, dentro do período do Médici, a gente vai ter o que a gente chama também de milagre econômico. Esse milagre econômico ele ocorre por vários motivos. O principal deles foi o governo militar tentar injetar dinheiro dentro da economia brasileira. Além disso, uma tentativa de trazer ao mercado brasileiro um capital estrangeiro. E além disso,
uma construção, uma série de obras megalomaníacas, ou que a gente chama de obras faraônicas. Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói e a Transamazônica, que é uma rodovia que ligaria a Paraíba até o Acre, no caso o Acre no Brasil, e depois seguiria até o Peru. Só que a rodovia não dá muito certo, mas ela tinha um auspício, ela tinha o objetivo de ser desenvolvimentista. O período do Médici vai ser abalado grandemente, no caso, pela crise do petróleo, que vai acabar com esse aceleramento, com esse milagre econômico, e vai fazer com que o Brasil passe por uma grande recessão e, vamos dizer assim, agrave ainda mais o seu período inflacionário, o que vai ser dado exatamente pelo sucessor de Médici, que é o Geisel. O Geisel herda uma grande inflação, no caso uma dívida de 17 bilhões de dólares. Ele vai sofrer uma pressão muito forte exatamente por dois motivos. Uma que o AI-5, essa linha dura da ditadura militar, já não colava mais, o Brasil já não crescia, o Brasil já não tinha, entre aspas, uma harmonia dentro da sua sociedade. Então o Geisel, ele promete uma abertura lenta e gradual. Então, ou seja, não seria de um dia para o outro, não seria ele o último presidente. Ainda teria que passar por uma série de acordos, uma série de ações para que todo o Brasil, vamos dizer, entre aspas, se restabelecesse. O que vai marcar o governo Geisel é exatamente o pacote de abril. O pacote de abril, ele mudou, entre aspas, os aspectos dentro da Câmara. O primeiro deles, exatamente, ele amplia a bancada do Norte e Nordeste. O Norte e Nordeste, neste período, era praticamente todo arena, então, ou seja, toda a situação militar. Ele vai mudar a votação dentro do colégio eleitoral. Então, se antigamente tinha que ter 50% para que uma medida fosse aprovada, agora tinha que ter 2/3. E isso vai influenciar muito lá no governo Figueiredo. Mas no governo Geisel a gente vai ter a elevação, ou vamos dizer assim, o surgimento do movimento siderúrgico no ABC, liderados pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que vai ser a grande oposição do governo militar. O Geisel sai, vai assumir o Figueiredo, e é o Figueiredo que vai, vamos dizer assim, fazer essa transição da ditadura para o governo civil. No governo Figueiredo a gente vai ter a anistia ampla e irrestrita, então, ou seja, é uma anistia que vai perdoar os crimes cometidos, seja pelos guerrilheiros de oposição de esquerda e direita e assim por diante, e até mesmo dos militares, que vai gerar um grande problema até hoje, talvez seja uma das grandes discussões da Comissão Nacional da Verdade, a CNV. O Figueiredo, ele sai do poder, mas ele vai deixar para o seu sucessor uma série de uma série de dívidas e uma série de grandes problemas. Mas dentro ainda do governo do Figueiredo, a gente vai ter o que a gente chama de direta já, que a gente vai ouvir agora ainda no Samba da Tucuruvi. Democracia, o povo e as ruas reivindicar pela liberdade e ampla anistia, clamando por direta já. Quando o samba diz o povo ia às ruas para reivindicar pela anistia, clamando por direta já, o direta já é um assunto essencial na sua prova do vestibular. Direta já é um movimento que vai acontecer de forma popular, que buscava exatamente a eleição para presidente de forma direta, então, ou seja, era a população votando. Isso não vai acontecer, a eleição para o primeiro presidente pós-ditadura militar vai ser de maneira indireta, quando o Tancredo Neves vence o Paulo Maluf em eleição dentro do colégio eleitoral, no total de 484 votos. O Tancredo morre e quem vai assumir é o seu vice-presidente, o José Sarney, sendo assim o primeiro presidente civil pós-ditadura militar no Brasil. O Sarney vai dar vários problemas que agora a gente também vai ouvir no samba da Caprichosa de Pilares. Quero votar, vai! O famoso samba da Caprichosa de Pilares, ele não é só uma crítica debochada do Brasil ou de aspectos do cotidiano. Ele também ali tem um fundo histórico muito grande. Quando o samba diz, diretamente o povo escolheu o presidente, é exatamente essa rebaba que sobrou
da direta já em 84 para 85, que na verdade não gerou nenhum presidente. Quando o samba diz, né, também, né, se comia mais feijão, vovó botava poupança no colchão, aqui é exatamente uma alusão à inflação, ao investimento que a população praticamente não tinha. Não existia nenhuma condição de você prosperar economicamente nesse Brasil pós-ditadura militar. Ou seja, o Sarney, ele herda um Brasil quebrado, um Brasil inflacionado, que vai passar por vários planos. Cruzado, cruzado novo, cruzeiro, ou seja, tudo que foi tentado para a economia alavancar. Porém, isso vai gerar exatamente uma série de dificuldades, uma série de problemas sociais, uma desigualdade ainda mais aprofundada dentro do Brasil. Então, ou seja, o Brasil que a gente tem hoje, ele é totalmente ligado, exatamente, ao período militar, seja nos problemas e nas soluções. Só que isso vai se agravar ainda mais, que agora a gente vai ouvir no samba em cima da hora. Não é mole, não é com a inflação, almejar as regalias do progresso da nação. O samba da Caprichosa da diz, né, que tem muita gente no lugar errado. E aqui é exatamente uma alusão à classe política que surge no Brasil pós-ditadura. Mas o samba de cima da hora, ele é muito importante porque ele fala exatamente da inflação. A inflação fez com que os mais ricos ficassem mais ricos, porque isso fez com que os impostos aumentassem, com que a contribuição do Estado ficasse praticamente todo nas costas da população. E isso gerou exatamente um processo de desigualdade. Exatamente como o samba diz, né? Almejar a regalia e o progresso da nação é para poucos mesmo. O período de José Sarney não vai ter nenhum grande avanço, seja político, econômico e social. Mas o que vai gerar um grande frisson é as eleições para o primeiro, aí sim, presidente eleito diretamente pelo povo, no caso, a grande, vamos dizer assim, eleição que vai colocar no segundo turno Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. A eleição é vencida pelo Collor e agora a gente vai ouvir esse período, né, da transição de Sarney para o Collor no samba da Vai Vai de 2000. A democracia é luz de uma nação. Nasceu um cruzado, país congelado, ilusão. Eu elegi um presidente colorido e diferente. Me dei mal, com garra e emoção, vinguei toda a nação. Aí eu caí no real. A democracia, luz da nação, é exatamente aqui a alusão, talvez não, é uma alusão à Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que surge ainda no governo Sarney. Mas o fato é que o governo Collor ele vai ser muito polêmico. O primeiro ponto exatamente é o plano Collor. O Collor ele não tinha nenhum compromisso, vamos dizer assim, de libertar o Brasil da corrupção, da inflação, como foi o seu grande slogan de governo. Que, aliás, faz lembrar muito o que a gente está vivendo hoje em dia, nessa bravata de contra a corrupção, que na verdade ninguém tá nem aí para isso, né? Mas o fato que o plano Collor tinha um grande compromisso de roubar a poupança da população, essa é a grande verdade. Na verdade não é roubar, foi um confisco. Isso fez com que o brasileiro que tinha dinheiro na sua conta de um dia para o outro praticamente deixasse de existir. O Collor pegou o trabalho de novo, o dinheiro de novo do trabalhador e colocou dentro do governo para tentar salvar, entre aspas, o país. O Collor vai passar por um processo de impeachment que vai acontecer ali por volta de 1994, 93 para 94. Então, ou seja, ele, além de ser o primeiro presidente eleito pós-ditadura militar, ele vai ser o primeiro presidente civil pós-ditadura militar a passar por um processo de impeachment. O processo de impeachment do governo do Collor, ele é expresso bem aqui no samba da Vai Vai, né? Eu elegi um presidente colorido e diferente e me dei mal. Com garra e emoção, pinteiro da nação, e eu caí no real. O pinteiro da nação é em alusão exatamente ao movimento dos caras pintados. Foi quando a população foi às ruas exatamente para exigir uma nova, vamos dizer assim, realidade política. E essa realidade política não teria em nenhum momento o Fernando Collor de Mello ali na presidência. Já o cair no real é exatamente a alusão ao governo de Itamar Franco, que vai exatamente criar o Plano Real, e esse Plano Real vai ter como grande contribuição do Fernando Henrique Cardoso, que vai aí sim tentar, entre aspas, consertar o Brasil economicamente. A partir de Fernando Henrique Cardoso, a partir do governo de Itamar Franco, dificilmente o vestibular cobra alguma coisa de vocês. Porém, a gente vai agora dar dicas, talvez, para a sua
redação ou para outros aspectos aí dos seus estudos. Bem, o samba do Tuiuti, muita gente pensa que ele é um samba afro, mas ele não é exatamente um samba afro. Ele tem um grande compromisso, sim, de falar do processo de escravidão no Brasil, mas ele reflete também sobre outros aspectos de escravidão no mundo antigo, por exemplo, de Roma, da Grécia, Mesopotâmia e assim por diante. Mas é no final, que é aqui que a gente chama aqui, para fechar essa nossa série falando do Brasil. A gente tem que se libertar do nosso cativeiro social. Acho que a grande questão quando a gente estuda a história do Brasil é a gente querer pensar sempre no passado, querer achar lá na colonização os problemas do presente. Os problemas do presente eles são herdados exatamente desse período, vamos dizer assim, da ditadura militar. Essa supressão da democracia, essa supressão de direitos e a inculcação no brasileiro de que para ele se ver livre, ele tem que trabalhar, vamos dizer assim, quase que um regime de semi-escravidão, um regime de quase nenhum apoio ao trabalhador, seja juridicamente ou politicamente. Isso é na verdade o nosso cativeiro social, não só no sentido do passado da escravidão, mas do presente. A gente não é totalmente livre, né? Quando a gente fala de democracia ainda que tardia, é um grande questionamento. Será que de fato a gente vive uma democracia? E será que de fato ela é para todos? Esse talvez deveria ser o dilema da nossa bandeira, né? Sobrevivência ou morte. Ou a gente sobrevive, ou a gente morre, ou mata os outros. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas. Se você ficou com alguma dúvida, se ficou com alguma questão, é só entrar em contato. Eu vou deixar aqui nos comentários exatamente o meu outro canal, que é o canal onde eu dou aula, de fato, aí não vai ter muito samba enredo. Mas lá eu dou aula exatamente de história geral. Então se você tem alguma dúvida de antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea, nesse canal eu dou aulas lá um pouco maiores, mas se você tiver alguma dúvida dentro dessas questões, é só ir lá. Também deixo aqui indicado sambas que falam exatamente de aspectos de história geral. Eu vou deixar aqui exatamente o samba da Tom Maior sobre a Revolução Industrial, o samba do Império de Casa Verde sobre a Revolução Francesa, o samba da São Clemente sobre o período do absolutismo, o samba da Mug sobre a Grécia, muita coisa, né? E também os sambas que eu acho que também é interessante vocês saberem. Vou deixar tudo aqui para vocês estudarem e indo para outras coisas mais. É isso, espero que vocês tenham gostado muito da série. Foi muito trabalhosa, foi um trabalho de pesquisa não só de samba-enredos, mas também de outros temas. E é isso, o ensino ele é difícil, ele é complicado, mas o que nos move é exatamente que pelo menos uma pessoa mude a vida a partir da educação. É isso, meu nome é Emerson Porto Ferreira, membro aqui do Sambistas da Depressão, e até as próximas séries dentro do nosso canal. É isso, não deixe de sonhar e não deixe de sambar. Não deixe também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais e tchau.